A gravação já foi iniciada, né? Bom dia a todos. Obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Valéria Mello. Eu sou coordenadora de política regulatória vinculada à Superintendência de Regulação Econômica e Governança Regulatória da Agência Nacional de Mineração e vou atuar como moderadora dessa sessão da reunião participativa número 1 de 2023. Eu dou boas-vindas a todos que acompanham esta reunião e viso o recebimento de contribuições para o aprimoramento da Resolução 122 de 2022, que dispõe sobre os procedimentos para apuração das infrações, sanções e os valores das multas aplicáveis em decorrência do não cumprimento das obrigações previstas na legislação do setor mineral. Informo que o evento está sendo gravado e que a gravação será disponibilizada no canal da ANM no YouTube em breve. O diretor-geral não pode participar dessa sessão porque ele está com outra agenda, houve conflito de agendas. Pelo que eu vejo aqui, acho que a gente não tem nenhum diretor presente na sala até o momento. Então, eu cumprimento aqui a Inara, superintendente substituta de Regulação Econômica e Governança Regulatória, e passo a palavra para a fala de abertura. Obrigada, Valéria. Bom dia a todos. Em nome da ANM, em especial em nome do Superintendente de Regulação Econômica e Governança Regulatória, Yuri Moraes, agradeço a presença de todos. Essa reunião participativa trata da Resolução 122 de 2022. Essa resolução vai fazer 2 meses que foi publicada, e a ANM entendeu a necessidade de realizar novas reuniões participativas e tomada de subsídios para o aprimoramento da resolução com o setor regulado, visto que é uma resolução extensa e com novos parâmetros para aplicação de sanções. E a necessidade de verificar se houve esquecimento de algum ato dentro da resolução relacionada à ANM. Portanto, eu não vou me estender muito, desejo boa reunião, com ótimas contribuições, e Valéria, passo a palavra para você. Obrigada, Inara. Obrigada pela presença de todos aqui. E eu passo agora para os procedimentos da reunião. Conforme já colocado, né, essa reunião participativa número 1 de 2023, ela visa colher contribuições para o aprimoramento da Resolução 122 de 2022. E para que cada stakeholder possa expor suas contribuições, essa reunião participativa foi estruturada em 6 sessões, sendo 5 restritas a convidados e 1 aberta ao público. Essa é a primeira sessão, ela está direcionada aos escritórios de advocacia atuantes em direito minerário. A sessão 2 vai ser voltada ao IBRAM, a sessão 3 vai ser direcionada à ABPM e à DIMP, a sessão 4 é direcionada para os representantes da pequena e média mineração, a Birrochas, a ABAL, a NEPAC, Anfacer, Sindiestra, Anicer, Abracal e OCB. A sessão 5 é direcionada para o setor de água mineral, a BIR e a BUNAM. A sessão 6 é aberta ao público, sendo necessária a inscrição prévia para a manifestação oral. As contribuições recebidas nessas sessões serão publicizadas por meio da publicação do relatório de reunião participativa e da disponibilização das gravações das reuniões no canal da ANM no YouTube e no Participe. A programação dessa sessão será composta pela apresentação pelo servidor Helder sobre a implementação da Resolução 122 e os levantamentos já realizados de aprimoramento da norma. Em seguida, abriremos a palavra para que todos possam manifestar-se. Peço a gentileza que utilizem a ferramenta Levantar a Mão, disponível aqui no Teams, para que possamos ordenar a concessão da palavra. Solicitamos também que as manifestações se atenham ao tema da presente reunião e ao tempo, para que a gente possa conferir a palavra a todos, né? Uma última orientação é deixar o microfone desligado até que ele esteja conferida a palavra. Ressalto que para recebimento de manifestações por escritos referentes ao mesmo tema da presente reunião, nós temos a tomada de subsídios número 2 de 2022, aberta na plataforma Participa ANM, no período de 2 de dezembro até 2 de fevereiro próximo. De início, eu gostaria de tecer uma breve contextualização acerca da motivação do presente reunião participativa. A elaboração da Resolução 122 de 2022, que entrou em vigor em 1º de dezembro de 2022, ela foi motivada pelas alterações realizadas no Código de Mineração
o Decreto-Lei 227 de 1967 e no seu regulamento, por meio da Lei 14.066 de 2020, e dos Decretos 10.965 e 11.197 de 2022, que trouxeram novos parâmetros para aplicação de sanções diante da inobservância das obrigações decorrentes da legislação minerária. Objetivou-se com essa resolução estabelecer mecanismos eficazes e proporcionais de enforcement, com vistas a ampliar o grau de conformidade do setor regulado em relação às normas minerárias. A elaboração da norma foi prevista na Agenda Regulatória 2022-2023 e desenvolvida em caráter de urgência devido aos prazos estabelecidos nas normas superiores. A minuta elaborada foi, então, submetida a processo de participação e controle social, na modalidade de audiência pública, no período de 1º a 14 de novembro de 2022. E na fase de análise de contribuições, que também foi desenvolvida em prazo exíguo, verificou-se a necessidade de dar continuidade ao diálogo com o setor regulado, com vistas à identificação da necessidade de eventuais ajustes de aprimoramento da resolução. Por conseguinte, o artigo 68 da norma, né, estabeleceu um fator redutor de 60% dos valores das multas aplicáveis a infrações de menor nível de gravidade, pelo período de 6 meses, então até dia 31 de maio próximo. Nossa expectativa nesse momento é de que o setor possa apresentar contribuições efetivas, baseadas em dados técnicos, e apresentar alternativas viáveis de melhoria do regulamento editado. Essas contribuições que nós recebemos vão ser analisadas pela equipe técnica para subsidiar a tomada de decisão pela diretoria colegiada. Feita, então, essa contextualização, eu passo a palavra para o servidor Helder Abel Parte, coordenador de fiscalização da atividade mineral da Superintendência de Fiscalização da ANM. Obrigado, Valéria. Bom dia a todos. Eu vou colocar aqui uma apresentação, tentar ser breve. Uma parte desse conteúdo vocês já conhecem, já acompanharam em outras conversas com a agência. Então, vamos direto ao ponto, ser bem objetivo aqui. Embora apareça aí 25 slides para vocês, não vamos apresentar todos, alguns deles estão ocultos, né? Mas ele sempre dá o total aqui, na hora da apresentação. Bom, então, a finalidade da resolução e do processo sancionador é balizar e respaldar a atuação da agência em busca da melhoria de conformidade do setor. A gente já falou isso em outros momentos. Um pouco do catalisador para as mudanças que ocorreram em todo esse regramento, a gente pode citar os acidentes com barragens, principalmente. Amanhã, inclusive, fecham 4 anos do acidente em Brumadinho. Em função dos acidentes, houve alterações no código, o código passou a prever novas penalidades e novos limites para multa. Isso foi levado, então, em 2022 para o regulamento do código, e o regulamento delegou à ANM fazer esse regramento das sanções e também trouxe alguns critérios e parâmetros que devem ser observados para a valoração das multas. Então, essa nova realidade, a gente tem um elenco grande de sanções quando a gente junta Código de Mineração, Política Nacional de Segurança de Barragens, resoluções da ANM, a lei da PLG, do licenciamento, quando a gente dá Código de Águas Minerais, quando a gente traz tudo, esse é o bojo de possíveis sanções ao regulado, e quando se fala em multas, a gente está falando agora de valores que podem, a depender da situação, chegar a 1 bilhão. Aqui um resumo bem rápido aqui do que foi a construção da resolução, né? Então, saiu um decreto em fevereiro, em março a gente foi criado dentro da agência o GT, fizemos algumas reuniões de alinhamento com o próprio Ministério, Casa Civil, trabalhos internos, e houve um outro decreto lá em setembro que mudou algumas regras, né? Então a gente fez o trabalho, de certa maneira, que teve que ser condensado e espremido lá no mês de novembro em função de prazos legais, né? Bom, o processo administrativo sancionador que a gente propôs e está em vigor na resolução 122, ele traz alguns procedimentos e prazos para
lavratura, comunicação e contestação de infrações, lista essas infrações e indica, né, também as obrigações que, uma vez descumpridas, resultam em sanções. Então, a gente tem um rol muito grande, muito extenso de obrigações, que é um compilado do que já existia em leis, decretos, portarias, não foi criado nada dentro dessa resolução. E aí a gente estabeleceu, de acordo com a previsão legal, as sanções decorrentes dessas obrigações não cumpridas. Rapidamente falando, então a comunicação, ela passa a contar a data de ciência, a gente tem um leque de possibilidades de comunicação com o interessado, os prazos até para balizar com a lei da Política Nacional de Segurança de Barragens, eles estão agora em 20 dias, né, tanto para defesa quanto para recurso. As informações devem ser sempre juntadas ao processo administrativo sancionador, né, desvinculando ele diretamente das respostas que antes eram feitas nos processos minerários, o chamado processo minerário, né. Então, a gente cria um processo administrativo específico para tratar das sanções e aí lá é que todas as diligências acontecem. Bom, algumas medidas cautelares estão previstas na resolução, né, trazidas da lei: suspensão, embargo, apreensão e demolição. Essas duas a gente ainda não detalhou em instruções normativas. Quais são as situações que, uma vez verificadas, resultam na apreensão ou na demolição? Além disso, tem as sanções pecuniárias, né, multa e multa diária. A multa diária, quando é descumprido alguma regra que estava estabelecida, né, para apreensão, interdição, suspensão, embargo ou alguma notificação ou exigência em que havia essa previsão expressa. E a multa, ela está vinculada e balizada pelo artigo 53 do decreto, que estabelece os critérios. São 6 critérios a serem observados na hora de estabelecer os valores das multas, né? Então, o fluxo das sanções em resumo, né, a identificação de uma não conformidade. Isso, a depender da situação, vai ter gravidade e dano associado ou não, depende da situação. É informado, então, o processo ou empreendimento de mineração, sistema. Então, a gente está desenvolvendo um sistema que vai identificar esse input, a partir daí vai buscar o CNPJ ou CPF da empresa. Se for uma questão pecuniária, vai buscar ou no RAL ou no Cadastro Mineiro e REPEN os dados de VOP e VPM, que são as bases, ou no caso da CEFEM, vai lá no sistema de arrecadação, não está dito aqui, mas vai também lá. A gente informa eventuais agravos, atenuantes, reincidência, o sistema calcula multa quando for multa, ou aplica diretamente as outras sanções quando não for o caso da multa. E então o próprio sistema vai gerar o processo administrativo e instruir com os documentos necessários. Então a ideia é que os técnicos da agência precisem informar essa parte aqui, qual a inconformidade e qual o processo, não tendo o técnico a necessidade de preencher os demais itens, né? Então aqui não sei se vai estar fácil para vocês enxergarem, mas a ideia é que quando a gente estiver numa situação lá com o sistema funcionando, aqui é um exemplo de planilha Excel, mas eu vou lá informar qual é a infração e a partir da infração o próprio sistema já vai identificar se se trata de advertência, de caducidade ou de multa. Se for multa, qual é o grupo e aí qual é a gravidade daquela infração, de maneira que esse encadeamento esteja fechado e não dependa, não tenha uma discricionariedade do técnico, tanto para cálculo como para definição de gravidade. E aí, em relação à multa, a gente está tentando sempre explicar de uma maneira que seja mais fácil para todos entenderem, né? Então, a gente percebe que ao longo das discussões pode ter ficado alguma confusão, a gente verifica também isso nas discussões internas e sempre vamos tentar detalhar a informação de maneira a dar maior transparência e deixar todo mundo compreendendo o que a gente está fazendo. Então, o valor da multa, quando a gente vai falando lá no grupo 2, que é o da pesquisa, é um percentual de base de cálculo, vezes o VOP, vezes um fator de gravidade, e aí eu aplico agravantes, atenuantes e eventualmente reincidência.
Para os grupos de 3 a 8, é um outro percentual de base de cálculo, mas aí a base de cálculo é o VPM. Um outro fator de gravidade também, agravantes e atenuantes. Se a gente estiver falando do chamado grupo 1, lá das nossas infrações do artigo 22, a gente está falando de CEFEM, então percentual de base de cálculo é 20% ou 30%, isso já é definido em lei, né, para valor apurado de dívida de CEFEM. Então, é uma outra base e é um outro percentual. Isso aqui já é definido em lei, a gente na resolução não alterou esses valores. E, então, de uma outra maneira, isso também está num arquivo Excel que foi disponibilizado no SEI e no próprio Participa. Então, a gente tem diferentes grupos, diferentes gravidades e diferentes bases de cálculo, e aí percentuais dessa base de cálculo e fatores de gravidade associados. Então, para uma multa lá do grupo 1, que é de CEFEM, uma situação 1 é 20% do valor apurado, ou 30% do valor apurado. No caso da pesquisa, a gravidade varia de 1 a 4, sempre se pega o VOP, aplica esse percentual e depois o fator. No caso das multas dos grupos 3 a 8, que tem diferentes níveis de gravidade também, se pega o VPM, aplica-se outros percentuais e outros fatores de gravidade, de modo a chegar no cálculo da multa. E para situações em que a gente não consiga estabelecer um VPM ou VOP, está previsto na resolução que a ANM vai arbitrar. Aí a gente está trabalhando, está discutindo isso. Uma das tendências que a gente está verificando é pegar a distribuição, então, aqui eu estou mostrando a distribuição acumulada do VOP, pegar a mediana, né, os 50%, para os casos em que eu não consigo obter essa informação a partir das bases de dados, aí a gente arbitra. Em princípio, a gente está pensando em arbitrar na metade da distribuição, né? A gente sabe que metade está acima, metade está abaixo, 50%. É a mesma coisa para o VOP, pega lá os 50% e diz que se eu não consigo, por VPM, se eu não conseguir estabelecer o VPM, eu pego de 50% da distribuição do setor. Algumas verificações que a gente já fez e identificou. O inciso 1 do artigo 56, que é o que fala de valor apurado de CEFEM, a gente está tendo a necessidade de reescrita desse texto, para ele ficar um pouco mais claro, um pouco mais compreensível. E no caso do VOP, as discussões que a gente fez aqui internamente, até para a implementação do sistema, ao invés de alvarás ativos, são os alvarás vigentes, né, na data em que for feita a consulta lá da base de dados. Então, eu pego os alvarás daquele CNPJ ou CPF vigentes no dia 31 de dezembro do ano de apuração. Não todos os ativos, porque às vezes o ativo eu vou ter alvarás que estão no sistema constando como ativos, mas que de fato não está em atividade de pesquisa. Ele já entregou o relatório final, ou ele renunciou, ou aquele alvará caducou. Então a gente pega os vigentes mesmo. Então aí a gente está implementando em termos de sistemas de informática dessa maneira, e aí vamos adequar o texto da resolução para que faça isso adequadamente. E a gente viu também que sanções relacionadas à resolução 68, que é de plano de fechamento, e a resolução 06, que trata das estruturas de mineração, essas resoluções elas trazem algumas obrigações, e a resolução 122, por uma falha nossa de material, ela não trouxe as penalidades para quem descumprir essas infrações, não estão específicas lá. Então a gente já compreendeu que está faltando esse texto, e quando saírem novas alterações, esses textos devem ser incluídos. Essa é a apresentação que eu tinha para fazer, Valéria. É só um panorama de como a gente tem trabalhado e conduzido a sequência das atividades, né? Porque o trabalho com esse assunto ele é bastante denso e vai seguir por mais um tempo, né?
mas é só dar esse panorama do que a gente já conseguiu mapear e ajustar. Obrigado. Obrigada, Helder. Então, a gente abre a palavra aqui para quem quiser se manifestar. A ideia é aquela que a gente colocou, né? A gente está aberto ao diálogo, aberto a ouvir contribuições, para saber se há mesmo alguma necessidade, onde há necessidade de aprimoramento da norma e como que o setor pode contribuir, trazendo dados e alternativas viáveis. Então, o primeiro que coloca, que está aqui na lista, né, que já levantou a mão, é o senhor João Raso. Seja bem-vindo. Passa a palavra. Obrigado, Valéria. Mas, em deferência aos mais velhos, se vocês estiverem de acordo, que acabou de levantar a mão também. Desculpa, cortou. O senhor deseja passar a palavra para o senhor Marcelo Mendo? Por mim, tudo bem. Se o senhor Marcelo concordar. Senhor Marcelo, o microfone está desligado. Bom dia a todos. Feliz 2023 aos que eu não vejo desde o ano passado. A deferência que o meu colega de escritório, Dr. João Raso, fez, eu só discordo do mais velho, que isso é uma questão de espírito e não de idade. Mas, salvo essa brincadeira, o meu objetivo era dar um bom dia para todos, agradecer a oportunidade da ANM estar revisitando essa questão, que ela é muito importante para o setor mineral. Para nós, que somos advogados e operadores do direito minerário e ambiental, é fundamental nós termos um arcabouço jurídico de um processo sancionatório que realmente preveja e estabeleça mecanismos adequados de sancionamento, no qual a gente consiga ter uma mineração brasileira efetivamente organizada. E a primeira coisa que eu queria colocar aqui, lembrando alguns amigos e colegas que estão aqui, e toda hora a gente escuta uma confusão enorme de o que é uma mineração organizada com uma mineração ilegal, que isso não é mineração. Então, muitas vezes, isso é um problema gigante que nós temos na comunicação da mineração brasileira. Então, a primeira observação é um agradecimento dos advogados e dos operadores dos escritórios por a ANM estar tomando essa providência, que vem de uma disposição legal, e a gente sabe que é um desafio. Não é fácil, né? Mesmo porque nós aqui, por exemplo, que advogamos grande parte para empresas de mineração, a gente sabe que muitas vezes o bolso é o órgão mais sensível do empresário, do ser humano, e a multa é sempre uma questão muito desafiadora. E eu falo isso porque o mais importante para que a gente possa conseguir um bom resultado nesse trabalho é exatamente nós temos um dispositivo legal proporcional, adequado, que faça realmente o seu principal objetivo, que é evitar, como se diz, a infração, né? Que seja muito mais uma questão educativa e cultural que possa fazer com que o setor mineral realmente tenha o seu crescimento tão desejado, tão organizado, como eu coloquei aqui agora. Então, esse é um comentário original e eu vou passar a palavra para o João Raso de volta, porque o João Raso foi o advogado da nossa equipe, junto com a Paula Azevedo e o Maurício Pellegrino, que são meus sócios, e tem grande parte, vários profissionais da minha equipe aqui conosco. Foi um trabalho muito hercúleo que nós fizemos de tentar esmiuçar a resolução com as contribuições que a gente deseja fazer. Então, o João foi encarregado aqui de fazer essa apresentação em nome do Sescom Barrier, tá? Lógico que os outros colegas que estão aqui são vários, podem também fazer seus comentários, mas eu agradeço vocês e vou passar a palavra para o João para a gente objetivar aqui alguns pontos que a gente gostaria aqui de tentar contribuir com a nossa experiência e reflexão sobre o assunto até o momento. João, a palavra é sua, por favor. Posso passar, Valéria, a palavra para o João? Claro, fique à vontade. Obrigado, Marcelo, Valéria, Inara, Helder. Muito obrigado pela oportunidade, demais colegas da ANM e demais colegas de escritórios.
Tem alguns pontos aqui que, enfim, a gente já vem discutindo há algum tempo e que, a partir da fala do Helder, me chamaram a atenção. Primeiro, eu acho que, enfim, a gente acaba até chovendo no molhado um pouquinho aqui em relação à metodologia, Helder, de VPM e VOP. A gente, nesse meio tempo, desde lá de novembro até aqui, a gente vem fazendo uma série de exercícios de o impacto, seja o impacto disso em autuações para os nossos clientes, seja como seria feita uma autuação em determinadas situações. E o que a gente vê é que, assim, a gente tem uma mineração brasileira que ela é muito plural. E a gente tem os grandes, com faturamentos de dezenas, centenas de bilhões de reais, e a gente tem o pequeno minerador, que muitas vezes tem um faturamento ali de... a gente buscando ali no sistema de arrecadação da ANM, você consegue ver que 2022 a gente não tinha dados ainda redondinhos, 2021 que a gente já tem o ano completo, você vê ali mais de 7 mil arrecadadores, vamos chamar, e desses 7 mil você tem mais de 2 mil que tem um valor de operação ali de menos de 100 mil reais. E que então qualquer percentual que a gente for aplicar em relação a essa pessoa vai gerar uma multa ali que vai se manter nesse mesmo patamares que a gente está falando hoje, de poucos mil reais. E, por outro lado, a gente adotando esse um percentual da receita para os grandes, a gente vai ter uma infração que muitas vezes tem potencial ofensivo ali muito baixo. O exemplo que a gente tem usado sempre de não apresentar o contrato social atualizado para a ANM. É uma obrigação, está lá no código, está no regulamento, enfim, tem que ser cumprido mesmo, mas é uma obrigação que não gera um risco, não gera um impacto na sociedade, e que isso daí, dependendo do porte da empresa, ela vai ter uma penalidade de centenas de milhões de reais. Então, acaba que, a nosso ver, a utilização do percentual do faturamento, ele acaba gerando essas distorções que, por um lado, você vai ter uma penalidade que é imposta para uma infração sem um alto grau de prejuízo, de impacto para a sociedade, que vai ser penalizada aí de uma forma muito grave, e, por um outro, você vai acabar tendo uma infração severa, com alto grau de prejuízo para a sociedade, que para o pequeno vai ser penalizada ali com algo muito baixo. Então, esse é um primeiro ponto, e a partir desse a gente começou a fazer análise. Então, ok, e o cara, o exemplo que a gente traz muito, a Mundo Mineração, como penalizar o cara que não tem receita. Então, se a gente parte de um percentual da receita, aquele que abandona a mina e está nessa situação de abandono por vários anos, como ele vai ser penalizado? É um segundo ponto que chama atenção, e que muitas vezes a gente, adotando uma outra metodologia, uma metodologia que a gente parta de valores pré-estabelecidos, mas que sejam escalonados a depender do porte. A gente tem um exemplo aqui em Minas Gerais do órgão ambiental de Minas, em que você tem multas, valores fixos, mas que variam a depender do porte. Então, para o empreendedor de pequeno porte, a multa é de tanto. Para infrações de tal grupo. Para infrações de tal grupo, quando o empreendedor for de grande porte, a infração é tanto. A gente tem uma tabelinha que fica clara essa proporcionalidade, que, a nosso ver, ela atende mais os critérios todos, de razoabilidade, proporcionalidade, enfim. Um segundo ponto, Helder, a gente viu nessa planilha que vocês disponibilizaram na semana passada a identificação ali dos fatores de gravidade para as infrações do grupo 2 e do grupo 8, que são aquelas que variavam, né, de 1 a 4 e de 1 a 5. Mas, salvo engano, a 122 não tem essa especificação. Então, a nosso ver,
alteração que tem que ser feita na 122, sem entrar aqui no mérito de tal infração tem que entrar para nível de fator de gravidade 1, 2, 3 ou 4, mas, a nosso ver, tem que estar refletido na 122 esse critério, nem que seja ali pegar essa tabelinha e colocar como um anexo, porque, a nosso ver, isso daí não estava. Bom, e por fim, a questão das advertências. A nosso ver, na primeira minuta, a gente estava seguindo num caminho ali de priorizar o caráter pedagógico da lavratura de autos de infração, sem entrar aqui em multas, propriamente dito, e com isso possibilitar que aquele empreendedor que tem um antecedente favorável, aquele cara que não teve nenhuma infração em seu desfavor ali nos últimos 12 meses, por exemplo, pudesse ter uma infração ali de um grupo 2, 3 ou 4, talvez, convertida em advertência, um paralelo que a gente faz ali com o Código de Trânsito, algo que nos parecia interessante para privilegiar justamente o bom minerador, aquele cara que eventualmente pode ter um escorregão ali, mas que não é da conduta dele, e que posteriormente a gente viu que essa possibilidade se esvaziou. A advertência ela está sempre ali combinada com uma penalidade de multa, então que no final das contas a advertência teria se esvaziado. Eu acho que, enfim, sem prejuízo da gente apresentar depois outras considerações por escrito, eu acho que, num primeiro momento, seriam essas as nossas considerações. Obrigado, pessoal, pela oportunidade. Obrigada, João Raso. Obrigada aí pelas considerações. Acredito que esse ponto aí do minerador que não tem receita, a equipe já vem trabalhando, né? O Helder trouxe um pouquinho aí do primeiro tratamento que está sendo dado, de que a ANM irá arbitrar o valor para o cálculo. Então, agradeço as contribuições, o senhor Marcelo Mendes também, e passo a palavra para o senhor Adriano Drummond, que também está com a mão levantada. Bom, muito obrigado, Valéria. Bom dia a todos. Eu sou o Adriano Trindade, eu sou sócio responsável pela área de mineração aqui no Marcos Filho e já trabalho com mineração há alguns anos. Já tive o prazer de conhecer vários dos que estão aqui presentes nessa chamada. Antes de mais nada, eu queria fazer eco aqui aos comentários do Marcelo Mendo com relação a essa oportunidade para debate, para aprofundamento no diálogo entre o setor regulado e o regulador. Eu acho que isso representa um reconhecimento de que o processo de regulação, ele é, antes de mais nada, um processo que representa um diálogo. Não é algo imposto pelo regulador, mas que depende também de uma absorção daquilo que é apresentado pelo regulador por parte do setor regulado e, por outro lado, um processo em que o setor regulado pode também se fazer ouvir pelo regulador. Então, acho que é bastante importante e bastante oportuna essa reunião, principalmente considerando que isso já foi comentado no passado, mas eu também queria ressaltar, principalmente considerando que no processo de elaboração da Resolução 122, a gente não teve um processo de participação social que seria esperado por parte do setor regulado, né? Tivemos uma audiência pública com alguns dias para apresentação de comentários, mas não houve uma análise de impacto regulatório, e não houve um processo de consulta pública como costuma haver, né, com relação a outras resoluções. Eu acho importante tocar nesse ponto, porque para que a resolução ela seja uma resolução com efetividade, ela não deve ser vista apenas como uma norma concluída, mas como uma norma resultante de um processo regular, né, de elaboração dessa mesma norma.
Então, se agora nós temos a oportunidade de apresentar contribuições e de nos engajar nesse maior diálogo, isso certamente é um momento oportuno para que a norma seja aprimorada e até mesmo para que a excepcionalidade daquele momento que não permitiu um processo de participação, controle social, ela seja suprida agora quando, imagina-se, né, haverá uma nova resolução que vá, quem sabe, corrigir ou aprimorar alguns pontos aqui da resolução 122. Então, esse é o primeiro comentário. Um outro comentário que tem a ver com as discussões da resolução 122, né, diz respeito a já foi, de certa maneira, abordado pelo João Raso, mas eu vou aprofundar um pouco, diz respeito à metodologia de cálculo, né, do valor da multa, principalmente com base no valor da produção e no valor de orçamento de pesquisa. Me parece que esse talvez seja um dos principais pontos de insatisfação e de questionamentos por parte do setor regulado. E, de certa maneira, isso foi justificado na nota técnica com base em comparações aí com a metodologia usada pelo CAD e pela ANEEL, né, pela Agência Nacional de Energia Elétrica, que cada um deles tem lá suas dinâmicas próprias e suas razões para adotar essa metodologia. Mas, voltando ao que o João Raso comentou, me parece que a adoção desses dois parâmetros, né, de orçamento de pesquisa e de valor de produção mineral, esteja relacionado com aquilo que está previsto no decreto, que a agência deve considerar o porte econômico do infrator. E aí eu tenho dois comentários básicos. O primeiro é de que não necessariamente em todas as infrações faz diferença o porte econômico. E isso pode levar a algumas distorções, né? E o segundo comentário é que também não necessariamente o porte econômico tem que ser considerado em todas as infrações, conforme previsto no decreto. Então, no primeiro momento, há aí uma quebra de proporcionalidade, até mesmo por ausência de relação entre porte econômico e infração, né? E o segundo comentário é que, quando o decreto fala que vai levar em consideração porte econômico, principalmente no artigo 53, parágrafo 1º, ele apresenta vários outros componentes, e não necessariamente todos eles serão levados em consideração em todas as infrações. E, sobretudo, aquelas de menor potencial de gravidade, ou menor potencial ofensivo, né? Não se discute aqui aquelas grandes infrações, ou aquelas infrações de grandes consequências para terceiros, para o meio ambiente, para a coletividade em geral. Nós estamos falando aqui de infrações de pequeno potencial ofensivo, que representam meras irregularidades, mas que muitas vezes podem representar um ônus muito maior do que o próprio cumprimento da obrigação. E eu acho que o exemplo clássico disso é a taxa anual por hectare, em que, a depender da empresa e da quantidade de alvarás de pesquisa que essa empresa tenha, um atraso no pagamento, não pagamento, um atraso no pagamento da taxa anual por hectare pode representar uma sanção dezenas de vezes superior, tá, ao próprio valor da taxa em si. E esse é apenas um exemplo. A gente tem outros exemplos, né, como atraso na entrega de relatórios, né, no relatório anual de Lavra, atraso na entrega de DIPEM, enfim, vários outros exemplos que me parece que, por sua natureza, primeiro, não demandariam considerar o porte econômico do infrator, e segundo, a infração em si, ela seria algo limitado àquele direito minerário, e não a toda a produção mineral, ou não a todo o orçamento de pesquisa, né, consignado nos alvarás de pesquisa vigentes de uma determinada empresa. Então, me parece que valeria a pena a agência considerar aqui a possibilidade de rever esse critério de determinação de porte econômico, porque há outros critérios que podem ser usados para definir porte econômico da empresa.
E aí eu volto à comparação que foi feita à ANEEL e ao CAD. No caso da ANEEL, nós estamos num setor de energia elétrica em que a maior parte dos empreendimentos são desenvolvidos por SPS, por empresas específicas. Não é igual na mineração. Na mineração, há empresas que têm um projeto só, mas há muitas empresas que têm dezenas, centenas de alvarás de pesquisa. E não necessariamente o orçamento atribuído a uma pesquisa representa o porte econômico daquela empresa. Ela pode ter que recorrer a financiamentos, pode ter que recorrer a mecanismos de dívida para ter acesso àqueles recursos. Então, me parece que a vinculação ao orçamento de pesquisa pode levar a algumas distorções. E no caso da vinculação à produção mineral total, veja que, mesmo no caso da CEFEM, quando há um não pagamento, um pagamento a menor da CEFEM, considera-se o valor daquela produção específica, e não do global, né, de todas as produções, de todas as operações da empresa. Então, eu acho que esse exemplo da CEFEM, ele representa bem uma distorção gerada ao se considerar o conjunto de operações de uma empresa. E convenhamos que essas infrações de menor potencial ofensivo, elas deveriam ser tratadas de maneira uniforme, independentemente tanto do porte econômico como da quantidade de autorizações de pesquisa que uma empresa tem. Então, isso pode trazer reflexo, inclusive, no que diz respeito a reincidências. A resolução, ela faz referência à reincidência genérica, à reincidência específica, e no caso da reincidência específica, ela se refere à conduta. Isso significa que se uma empresa ela atrasa ou não paga uma taxa anual por hectare em janeiro e depois não paga uma taxa anual por hectare de outro alvará em julho, ela já é reincidente, muito embora se trate aqui de pesquisas diferentes, de alvarás de pesquisas diferentes. Então, eu acho que esse ponto em vincular com relação à metodologia aí de apuração de potencial econômico e a consideração da gravidade, da real gravidade da infração, eu acho que esse é um ponto fulcral, é um ponto que merece bastante reflexão por parte da agência. E, por último, eu queria só também comentar, assim como o João Raso já comentou, mas eu queria fazer referência também à questão do fator de gravidade e do nível de gravidade. Na versão que foi publicada, na resolução, na versão em vigor da resolução 122, não, pelo menos para mim, não ficou muito claro como é feita a definição do nível de gravidade. E me parece que o objetivo da planilha que foi divulgada há alguns dias aí pelos canais da ANM, me parece que o objetivo dessa planilha seria tornar essa apuração mais clara. Então, queria apenas reforçar, né, a importância da definição do fator de gravidade ou nível de gravidade, as duas expressões são usadas, para que não haja subjetividade na aplicação de sanções, né? Que o grande risco quando se está diante de uma norma e de um processo administrativo sancionador é que haja subjetividade. E nesse particular, eu queria só elogiar o fato de que finalmente teremos um processo administrativo sancionador bem detalhado, e detalhado em uma norma apenas, né, e não um conjunto de normas, como acontecia no passado. Então, acho que isso vai ser bastante positivo aqui para o setor mineral. Eram essas aqui as minhas principais observações, depois eu complemento com observações por escrito. Agradeço mais uma vez a atenção e a oportunidade. Obrigado. Muito obrigada, Adriano Drummond. Bem importante essas considerações. E bem lembrado aí da importância que é para a gente receber por escrito, né? Que aí vem o dado já fundamentado, com a proposta de qual nova metodologia a gente pode pensar em implementar, que a gente possa estudar. Obrigada pela contribuição. Passo a palavra, então, para o senhor Bruno Costa. Beleza, maravilha. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Primeiro agradecer a Valéria, Yanara e Helder, né, pela oportunidade que tem de abrir realmente o diálogo, ainda que
depois da resolução ter sido publicada, mas o diálogo ele é sadio. E no final do dia, nós estamos todo mundo aqui defendendo a boa mineração e a boa regulamentação, né? Nós estamos aqui para isso. Não vou ser repetitivo, acho que o Mendo, o João Raso e o Adriano já tocaram nos pontos principais. Vou dividir minha fala. Eu sou Bruno Costa, para quem eventualmente não conhece, coordenador de assuntos regulatórios aqui do William Freire Advogados. Não vou ser repetitivo, vou tentar ser bem objetivo, e é muito mais, eu vou dizer, muito mais resultado de uma insatisfação pessoal do que propriamente uma análise jurídica. Eu costumo brincar. Meu pai era minerador, então, assim, desde o começo da minha vida, eu fui acostumado a ver ou entender exatamente como funciona um procedimento de mineração. E o direito veio depois. Então, gostei da mineração antes de saber, inclusive, direito, e ainda mais direito minerário. E uma questão que me chamou a atenção na resolução, que está lá no artigo 9º, que está tratando das hipóteses de caducidade, é o último inciso, que trata justamente da possibilidade de uma determinada concessão de lavra ser declarada caduca na hipótese de reincidência na lavra realizada em desconformidade com o pai. A grande questão, porque realmente, eu acho que eu já tive a oportunidade de conversar com o Helder sobre isso, de fato, o artigo 52 do Código de Mineração, ele indica que a lavra realizada em desconformidade com o pai pode ir gradativamente da advertência à caducidade. Mas da forma como está regulamentado no inciso 10 do artigo 9º da resolução, me parece que essa gradatividade não foi muito respeitada. E por um simples motivo, né? O pai, né? Vamos nos ater aqui exclusivamente à escala de produção, né? A escala de produção está sujeita a 30 mil variáveis, questões de mercado, questões externas, questões ambientais, questões sociais. Então, acho que é evidente aqui para todo mundo que nem sempre você vai conseguir seguir exatamente a escala de produção que foi colocada no PAI. É algo natural da própria atividade de mineração. Então, nem sempre nem sempre é possível controlar exatamente essa escala de produção. E o meu receio é justamente a possibilidade dessa reincidência na não observância dessa escala de produção ser compreendido como lavra em desconformidade com o pai e acabar sujeitando o minerador à caducidade, ao risco de perda do direito minerário. Acho que nós temos que levar, né, e como sugestão, para uma melhor regulamentação ou para uma regulamentação alternativa, acho que nós temos que levar em consideração que a ANM, infelizmente, ela tem poucos funcionários. Eu acho que isso é um fato também, né? E não existem tantos funcionários exclusivamente com a responsabilidade de analisar os PAS e aprová-los com a celeridade que a própria agência gostaria. Então, o meu receio, quando a gente está falando de reincidência, e isso, obviamente, no intervalo de 5 anos, é que facilmente a gente consiga configurar um cenário em que aquele minerador sério vai estar sujeito ao risco de caducidade. Então, como alternativa regulatória, talvez seja o caso de indicar que essa sanção ela vai ser aplicada exclusivamente para aqueles mineradores que foram sancionados por estar lavrando em desconformidade com o pai e que ainda assim optaram por não apresentar uma alteração desse pai para análise da agência. Aí você consegue efetivamente separar aquele minerador que foi sancionado por não observar o pai e optou por continuar na não conformidade, daquele minerador que fez o dever de casa e cumpriu a obrigação do código, que é apresentar para a agência atualizações do plano de aproveitamento econômico. Uma opção, além dessa sugestão, seria eventualmente incluir nas hipóteses lá da Resolução 22 de 2020, que trata da aprovação tácita, estabelecer um prazo que seja adequado para que, na hipótese de não análise de um novo pai, ele seja, por óbvio, considerado tacitamente aprovado e sem prejuízo de uma posterior análise por parte da agência. Então, tem outras coisas também, né, que a gente poderia comentar, mas a princípio eu vou ater minha fala exclusivamente a esse ponto.
Eu acho que o Thiago, né, Thiago, você complementa aí. Mas, de novo, muito obrigado pela oportunidade, parabéns aí para a agência por abrir esse diálogo aí com o setor. Obrigada, Bruno Costa. Muito boas contribuições. Passo, então, a palavra para o senhor Thiago Matos. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Valéria, Inara, Karen, Helder, Zé Antônio. Estou vendo a turma toda da agência. Obviamente, agradecer muito esse espaço. Depois que a resolução saiu, desde que a minuta saiu, muitas críticas foram feitas, conversas difíceis. Eu entendo essa dificuldade, mas queria começar, né, até um pouco na linha do Adriano, parabenizando a agência. Ela está enfrentando um tema que é difícil há décadas. Todos nós que estamos no direito minerário aí sabemos o tanto que a necessidade de uma reformulação do processo sancionador era relevante, uma demanda social muito grande e já reconhecida pelo próprio setor mineral lá atrás. Então, eu queria começar dando os parabéns por essa iniciativa, não só por uma obrigação normativa, mas por realmente enfrentar o tema. Mas isso não quer dizer que não tenha, como vocês mesmos colocaram, espaço para melhorias, né? Eu vou ser muito breve aqui, com dois contextos, né? Primeiro é o seguinte, eu acho que essa reunião com os escritórios de advocacia é interessante, porque a gente aqui tem muita experiência, esse grupo que está participando aqui hoje, tem muita experiência na condução, né, de casos do bom minerador, né? E eu acho que é isso que a gente quer discutir aqui, ou seja, como que o bom minerador vê essas disposições e como que a nossa experiência em cuidar em duas frentes. Uma, de explicar para o minerador quais são os riscos da atividade e dois, quando de fato há o descumprimento, como se portar frente a um descumprimento, inclusive, né, dizendo nem todos os casos são defendidos, há casos que a orientação é, de fato, cumprir as obrigações associadas à multa, ou seja, tem toda uma estratégia jurídica para o bom minerador que, de fato, não tem interesse em ficar carregando essa discussão para sempre. E aí, nesse cenário, existem muitos itens, e eu sei que a agência está com uma agenda grande, com vários setores. Então, o que a gente, como escritório de advocacia, na nossa visão, pode contribuir aqui? Né? Um pouco dessa experiência, eu queria fazer dois recortes, um complementando um pouco o que o Bruno trouxe, e um pouco também que já foi falado sobre a pesquisa mineral. Eu quero só dar alguns aditivos aqui. O Código de Mineração tem um problema, na nossa visão, quando ele fala do plano de aproveitamento econômico. Por quê? Ele é econômico ao tratar do plano de aproveitamento econômico, no número de artigos, né? E, ao mesmo tempo, o PAE, com o passar dos anos e com a estrutura normativa, ele passa a ser uma referência absoluta sobre as condutas das atividades de lavra. E quando você pensa no descumprimento do PAE, nós estamos falando de documentos, às vezes, que têm 400 páginas, que vão desde o processo de decapeamento da mina até a última etapa de beneficiamento. Então, você tem N possibilidades desenhadas ali. Isso, historicamente, na nossa prática do dia a dia, sempre houve disputas relevantes de dizer o que é descumprimento do PAE ou não. O que demanda mudar o PAE ou não. A agência tentou ajudar isso, né, na época do DNPM ainda em 17, dizendo, assunto A, B ou C pode mudar via projeto executivo, os outros assuntos não precisam, mas eu acho que foi um avanço. Mas ainda assim, para os bons mineradores, para quem está na linha de frente da operação, o plano tem tantas frentes, ele é tão dinâmico, a depender de questões ambientais operacionais, ele pode ir para lá ou para cá, que deixar as empresas num aspecto aberto, sancionatório, sobre o que pode ser considerado descumprimento do PAE, é muito arriscado, no nosso ver, e causa muito desconforto. Uma na linha do que o Bruno colocou, né? Acho que todos nós aqui, quando vamos trabalhar com investidores que querem, né, tocar projetos de mineração, uma das grandes análises é a seguinte: em que hipóteses no Brasil se perde direitos minerários? E uma grande visão positiva que historicamente a agência tem, salvo casos de exceção, é que a caducidade sempre foi aplicada em casos efetivamente restritos, casos graves, né? Então, se a gente for olhar historicamente as concessões que caducaram, né, elas são concessões de fato muito associadas a um abandono definitivo de área. Então, isso traz uma segurança para o bom minerador de que, a partir do momento que ele chega na concessão, ele tem um conforto regulatório para poder cumprir as obrigações, e mesmo enfrentando algumas dificuldades operacionais e econômicas, ele vai continuar avançando. Mas eu queria trazer essa discussão não só para a caducidade, mas também para o preço, para o valor das multas. A gente fez vários ensaios, né, Bruno? Então, assim, eu me apresentei, eu sou o Thiago de Matos, sócio aqui, responsável pela área de mineração do William Freire Advogados. Nossa equipe que fez vários ensaios de possíveis sanções por descumprimento de PAE, né? E a gente viu, em hipótese de empresas grandes, médias e grandes, principalmente, multas que iriam valores de centenas de milhões.
Algumas dezenas de milhões poderiam chegar a centenas de milhões. Lembrando, aí faço o link com a limitação regulatória do PAE, ou seja, como o Bruno falou, se eu não levar em consideração meu plano de produção, reduzir um pouco, sei lá, 20%, 30% de um ano para o outro por uma razão específica, eu posso estar sujeito a receber multas de dezenas de milhões, nos parece absolutamente contraproducente. Né? Então, se a gente imaginar, se a gente não tiver e eu acho que assim, o desenho da resolução dessa forma, claro que ela está limitada pelos dispositivos da lei, do código, do regulamento, mas me parece que ela reforça, né? Ela deixa mais claro esse problema regulatório de o que é a dinâmica da operação, ou seja, o que é estar minerando de forma adequada, e ela deixa um grau de subjetividade muito grande. Aí eu vou entrar um pouco na nossa prática, tá? Nós temos casos de centenas de disputas de dizer que aquilo não foi descumprimento de PAE, e a agência diria que sim, e vários casos, inclusive, nós conseguimos reverter algumas sanções. Então mostra que, de fato, é um assunto relativamente espinhoso. Então acho que merece um pouco da agência uma visão nesse ponto, porque o minerador que está em operação, cumprindo as suas obrigações ou, eventualmente, descumprindo obrigações simples, que não causam prejuízo para a sociedade, a ideia é que ele não seja punido de forma desproporcional. Ainda que, obviamente, tenha que haver, né, os ditames da lei têm que ser aplicados. E o segundo ponto que eu queria trazer é a questão da pesquisa. Tá? O Adriano colocou muito bem o aspecto seguinte: como que a gente tem uma completa desassociação entre orçamento de pesquisa e capacidade econômica do titular. Muitas das vezes, o titular da autorização de pesquisa não tem capacidade econômica alguma. Aquele orçamento é uma previsão que, após obter o alvará de pesquisa, ele vai correr atrás de conseguir financiar a atividade. Né? Então, muitas das vezes, ele ainda não está, como o Adriano colocou, ele vai ter que recorrer à dívida, recorrer a participações de terceiros, N arranjos contratuais para poder financiar aquela atividade, e a partir do momento que a multa está associada àquele valor, ela passa a ser custo. E você está colocando dinheiro da fase de pesquisa não no chão, né? E sim no cumprimento, né, nas sanções, coisas do tipo, sempre lembrando como que a pesquisa ela é uma atividade de baixo impacto para a sociedade ambiental. As próprias normas ambientais reconhecem dessa forma as discussões de alguns dos lugares que você sequer precisa de licença ambiental para poder pesquisar. Então, olha que interessante, a gente está diante de uma atividade que, no nosso ver, no aspecto regulatório, é atividade que deve ser incentivada, ou seja, quanto mais pesquisa, melhor. Ou seja, quanto mais pesquisa do nosso território, melhor a agência vai ter banco de dados, maior possibilidade de geração de projetos sustentáveis, e, ao mesmo tempo, dentro desse desenho, ela está sendo sobremaneira onerada. Tá? Que faria todo sentido se ela estivesse causando impacto para a sociedade, mas muitas vezes não está. É a discussão da DPEM, é a discussão da taxa anual por hectare. Aí volta um pouco na nossa prática do dia a dia. Quantas vezes nós cuidamos de casos em que o minerador acabou não pagando a taxa anual por hectare no dia por uma dificuldade de sistema, uma dificuldade até de sistema interno, aprovação de um diretor que precisava fazer o pagamento, eventualmente não foi feito. Nós estamos discutindo questão de 1, 2 dias, né? Tem que ter algum tipo de sanção, claro, a gente não pode descumprir a lei e não imaginar a sanção, mas esses valores, às vezes, serem maior do que o próprio cumprimento da obrigação, nos parece, sim, um desincentivo à pesquisa, encarece desnecessariamente a pesquisa, não há um ganho para os agentes da mineração ou para a sociedade, pelo contrário, há uma possibilidade de redução, há uma possibilidade de redução dos valores dos orçamentos, há uma possibilidade de uma redução do número de pesquisa, de requerimentos diários para que essa pesquisa possa ser feita. Eu acho que existe essa desassociação, e no aspecto jurídico, né, a gente vai acabar entrando numa discussão muito grande de proporcionalidade, que eu acho que poderia ser evitada aqui dentro de um conceito que seria, né, viabilizar a pesquisa. E para fechar, eu queria parabenizar também a agência. A gente está vivendo nos últimos 3 anos, né, uma série de avanços regulatórios. Existe uma série de normas que são, de certa forma, duras, tecnicamente falando, para o minerador, e tem que ser dessa forma mesmo. Recentemente, a gente pode falar, por exemplo, das várias normas de barragens. A gente viu a agência tomando providências para exercer, de fato, a sua regulação, exercer as sanções de forma adequada. A gente tem dezenas de resoluções que trouxeram isso, mas que não trouxeram ao final, né? Aí posso fazer um recorte para nós que trabalhamos aqui no dia a dia, aquela sensação um pouco amarga de que, por mais que alguns pontos tenham ficado um pouco mais duros, que as empresas têm que observar algumas regras no padrão um pouco mais alto, mas que não fosse algo razoável que pudesse ser cumprido. Então a gente viu isso na questão das barragens, a gente viu isso na questão
não sei, outras normas que viabilizaram questões mais práticas, como o reaproveitamento de rejeitos, né? Inclusive a agência foi até premiada em função dessas resoluções. A ideia é que a gente pudesse, dentro de um conceito geral, compatibilizar essa mesma filosofia, né, desses outros atos regulatórios que, de fato, em alguns momentos foram duros, mas podem levar a uma nova conduta por parte dos mineradores para criar mais segurança, mais possibilidades, também para essa norma aqui. A gente acha que há esse espaço. Fiz esse recorte desses 2 itens, faço coro com meus outros colegas que falaram antes aqui de alguns outros pontos. Sei que esses itens, né, Helder, estão sendo tratados em várias outras frentes com outras instituições, mas nesse aspecto jurídico a gente queria trazer um pouco dessa experiência, que eu acho que pode contribuir aí para uma reanálise de vocês em algum desses pontos, tá? Agradeço muito a participação, bom revê-los aqui, os amigos todos, um abraço para vocês. Obrigada, Thiago Matos. Obrigada pelas boas considerações, pelo discurso bem ponderado. Passa a palavra, então, para a senhora... Ai, desculpa. Iane Rocha, não consigo pronunciar o sobrenome do meio. Iane, bom dia, tudo bem? Obrigada, eu queria agradecer primeiro também a oportunidade de estar aqui discutindo, cumprimentar também os representantes da ANM e meus colegas aqui presentes também. Eu também não vou me esticar muito, porque eu acho que, de modo geral, os comentários, as insatisfações são todos a respeito dos mesmos princípios, né? Eu queria também começar falando, como todos os colegas anteriores já falaram, que a gente está aqui defendendo, estamos todos aqui hoje nessa reunião, com certeza defendendo a boa mineração e não aquela que é ilegal, porque essa vai continuar na ilegalidade, então é importante a gente ter isso em mente. Então, assim, considerando que a gente quer priorizar a boa mineração, acho que as palavras de ordem são proporcionalidade e razoabilidade, né? Principalmente nesse tipo de processo sancionador. E essas 2 palavras, elas não me parecem muito compatíveis com o grau de discricionariedade, falta de clareza, às vezes, em alguns aspectos dessa resolução. Então, não querendo me esticar muito, até para não repetir muito do que já foi falado, eu vou só citar pontualmente o que nos parece afetar mais essa questão da proporcionalidade e da razoabilidade, prejudicando, né, as atividades minerais. A primeira é justamente a falta de clareza e a complexidade na forma de aplicação. Eu, sinceramente, acredito que alguns colegas também relataram isso aí, a gente tem certa dificuldade de, às vezes, de definir e calcular, conseguir visualizar de forma clara qual seria o valor de uma multa eventual no caso de um cliente nosso. Assim, a gente já teve situações aqui e é bem difícil. Então, assim, eu acho que a norma ela tem que ser de mais fácil aplicação. A gente tem que conseguir, nós como operadores da norma, a gente tem que conseguir pegar essa norma e olhar e conseguir aplicá-la de forma clara. E essa resolução, assim, salvo o melhor juízo, não me parece mesmo ela contribuir nesse sentido, tá? Um dos motivos disso, inclusive, que também já foi citado aqui, é a falta de não tá muito definido na resolução como vai ser feito esse critério de gradação das gravidades, né? Isso não está claro na resolução, os colegas também já citaram, e isso também nos parece ser um dos aspectos muito importantes, e que mais nos salta aos olhos, assim, também no momento da aplicação. E também traz a discricionariedade do fiscalizador, né? Isso também, obviamente, dificulta o contraditório ampla defesa, que é a base de tudo que a gente está falando. A gente entende também que os valores das multas, também já foi dito aqui, são excessivamente altos. As infrações de menor potencial, elas podem vir a levar a penalidades muito mais altas do que outras penalidades mais graves, dependendo de circunstâncias várias, né? Seja da capacidade de pôr no infrator, seja enfim, de reincidência, enfim, você consegue ver, analisando a norma, às vezes infrações de bem menor potencial, como o Adriano citou, o Thiago também, o não pagamento ou pagamento em atraso da taxa anual, serem penalizadas de forma muito mais excessiva do que penalidades, infrações que talvez tenham potenciais ofensivos muito maiores, né? Outro ponto são as bases de cálculo, que também todos já falaram aqui, mas eu queria realmente, a minha intenção é fazer coro aquilo que a gente considera mais importante, que mais salta aos olhos do setor.
as bases de cálculo, a gente entende que as bases de cálculo elas não se adequam para os valores das multas e para as infrações, né? O valor do orçamento, como já foi falado muitas vezes, a gente entende que considerar todos os alvarás de pesquisa ativos, ainda que a agência já tenha reconhecido a necessidade de alterar os ativos para vigentes, a gente continua achando que os alvarás vigentes, isso não reflete de forma alguma a capacidade econômica do infrator. E na fase de lavra, você considerar também o valor da produção mineral da mesma forma, acho que o Adriano falou muito bem isso também. Isso não necessariamente, certamente não reflete a capacidade do infrator, especialmente porque você considera no último ano, ele pode não ter tido produção e pode ter, não é proporcional, pode não ser proporcional tanto com a infração cometida, quanto com a capacidade econômica do infrator. Então, considerar a produção mineral, ela não se adequa nem para indicar a capacidade econômica do infrator e nem para repor o dano que eventualmente venha a ser causado. Então, assim, não nos parece ser um critério, uma base de cálculo que proporcional e razoável para qualquer que seja o seu objetivo, entendeu? Além de, na resolução, não ficar muito claro como que vai ser feito pelo agente fiscalizador essa definição da capacidade. Então, assim, isso também nos parece ter uma margem de discricionariedade. Também é um conceito vago e não atinge o objetivo que parece ter sido o da regra, né? Pela maior capacidade contributiva. Então, assim, diante desses pontos assim, que já foram falados, eu só queria ressaltar e reforçar que eles realmente, para a gente, parecem ser os mais graves. A gente imagina, assim, no primeiro momento, que sugestões poderiam ser, na fase de pesquisa, usar a taxa anual, por exemplo, como base de cálculo. Ela seria muito mais adequada aos tipos de infração que se comete nessa fase, do que se você considerar os orçamentos, tanto porque o orçamento, como também já foi falado, é uma previsão, quanto pelo fato de que todos os orçamentos de todos os empreendimentos tornam a coisa muito desproporcional. Na fase de lavra, a sugestão poderia ser a aplicação de multa primeiro por empreendimento, né? E que o valor da produção, ou que se considerasse um valor de produção líquido e não bruto, porque, obviamente, o valor bruto você tem uma série de outras incidências que não refletem, de novo, a capacidade econômica do infrator, ou então uma estimativa de lucro que é prevista no próprio PAE, daquele empreendimento. De qualquer forma, quaisquer das sugestões são feitas para que sejam consideradas por empreendimento, né? E outras sugestões gerais seria, como eu falei bem no começo, que fosse revisada essas tipificações, dando mais clareza para cada infração, né, a sua divisão nos grupos e o grau de gravidade, principalmente. Tem que ser definidos os níveis desses níveis de gravidade. A racionalização dos valores da multa tem que ser um pouco mais proporcional à real capacidade econômica, né? Essa questão de a real capacidade é muito importante, porque senão perde o objetivo da norma. E o que parece para a gente, analisando assim, essa norma da forma como ela foi editada, ela parece ter um caráter, no final das contas, mais arrecadatório do que regulatório, que é o que seria o objetivo dela. Né? Isso não privilegia, como a gente está falando todo mundo aqui, o bom minerador e a boa mineração, que eu acho que é o objetivo de todos nós. Né? Isso vai afastar os investimentos, enfim, isso vai contra todo o trabalho que a ANM vem fazendo desde que ela foi criada. Então, acho que eu queria só reforçar esses pontos, que eu acho que foram os que mais nos saltam aos olhos. Realmente, as contribuições específicas vão ser feitas por escrito, mas a minha intenção era mais fazer coro naquilo que nos parece ser os pontos mais graves mesmo. Muito obrigada. Obrigada, Inês, bem importante as suas considerações. E essa rodada de diálogo está aberta para isso, porque quando nós tivemos aquele prazo de audiência pública, pode ser que o setor não tenha tido tempo suficiente para trazer as propostas de novas bases de cálculos, de novos critérios para definição de multa. Então, a gente está aqui aberto ao diálogo justamente para fazer essa construção, para ouvir quais são as novas propostas e podermos ponderar e como que a gente consegue melhorar. E essa leitura, né, o apontamento de onde que a norma não está clara, é bem importante, porque uma norma não clara, ela não tem efetividade, ela não vai ser implementada. Então, são pontos importantes para melhorarmos, sim. O próximo está com... Não sei se alguém quer comentar aqui, Helder e José Antônio? Ou podemos seguir? Acho que vamos seguir, vamos deixar todo mundo falar e aí a gente faz um fechamento. Tá certo.
próximo colega que está com a mão levantada é o Fred, acredito que seja Frederico Pedrão. Pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Sim, seja bem-vindo, Fred. Tá, pessoal, desculpa aí que eu estou na estrada aqui no interior da Bahia, então talvez a conexão esteja um pouco ruim. Primeiro, parabenizar aí vou ser bem breve, tá? Primeiro, parabenizar a equipe da NM. A gente está diante de uma quebra de paradigma no setor mineral. Você tem visto aí todo o impacto disso que pode causar no setor. A gente está vendo todos os regulados estão preocupados, então foi muito boa essa resposta da NM no sentido de ampliar a participação social. E, ao mesmo tempo, eu fico muito feliz, né, de ver do lado da NM amigos, pessoas tão capacitadas aí como, né, o Helder, a Valéria, a Inara, a Karen, o Zé. Então, isso deixa a gente, do lado de cá, deixa a gente mais tranquilo, né? Pessoal, eu acho que o Mendo falou um ponto interessante. A gente está num dilema do educar e punir, né? E nesse balanço, eu vejo que a gente tem que ir para a linha do educar. A gente está num processo regulatório recente, do ponto de vista da mineração. A gente está num processo de construção, que os escritórios, eu sempre falei que os escritórios têm um papel muito importante nesse cenário. E quando foi feita a 14066 ali, o objetivo maior da punição é realmente para infrações como um rompimento de barragem, como uma lavra ambiciosa, como algo que seja realmente tenha um impacto na vida humana e no meio ambiente. Quando a gente olha, por outro lado, para infrações meramente administrativas, por exemplo, perda de prazo para instrução processual, que sequer impactam, né, na perda ou não do processo, eu acho que isso a gente olhar para essas infrações, né, no sentido de punir, acho que tão pouco soma ao processo regulatório, né? Então, eu acho que a gente tem que realmente olhar muito mais para a fiscalização em termos de lavra, de operação, produção mineral, e não para a instrução processual ou até mesmo para a fase de pesquisa. Porque eu acho que é importante a gente olhar para a pesquisa no sentido de dar mais dinâmica ao setor e não fazer com que novos players entrem, a gente não ficar com que processos fiquem paralisados, mas, ao meu ver, a multa a multa não seria o melhor instrumento para isso. Então, olhando qual seria o nosso objeto, até dentro do espírito da 14066, é a gente olhar para infrações, né, em termos de produção e lavra. E aí, realmente, são aquelas que guardam uma relação lógica com multas maiores. Eu acho que isso daria muito mais tranquilidade ao setor, isso dá uma resposta do ponto de vista regulatório muito mais adequada. Então, acho que só isso que eu gostaria de ponderar nesse primeiro momento, e eu acho que está em linha com o que os outros colegas advogados falaram. É isso, pessoal. Obrigado aí. Eu provavelmente vou cair, porque eu parei aqui só para contribuir, e eu vou seguir na estrada aqui. Obrigado, pessoal. Obrigada, Fred. Obrigada por se dispor aí a interromper sua viagem para trazer suas contribuições. Bom, nós não temos mais nenhum outro inscrito. Questiono se alguém mais quer fazer uso da palavra. E não havendo, questiono aí se o Helder ou José Antônio, algum outro colega da equipe. Maria Cristina, né? A Paula Azevedo agora levantou a mão. Certo, Bom Paula, dia seja bem-vindo. Seja bem-vindo, passa a palavra. Se tiver câmera e puder ligar, fique à vontade. Bom dia, Valéria, bom dia, Helder, bom dia aos demais presentes. Eu peço desculpas, Valéria, eu estou fora do Brasil e agora aqui são exatamente um pouco mais de 6 da manhã. Além de eu estar efetivamente acabando de levantar, eu estou com a internet um pouquinho ruim, tá? Então eu peço desculpas por isso que eu não vou abrir minha câmera. Mas a minha fala é complementar ao que foi dito previamente. Primeiro, agradecer a oportunidade. Acho que realmente essa abertura da ANM, né, de ouvir os escritórios, é fundamental dentro do processo de construção, para além do costumeiro das aberturas
do setor regulado, eu acho que a gente aqui, enquanto profissionais ali na lida do dia a dia com os nossos clientes, a gente tem sempre uma visão de como construir um processo cada vez mais regular e robusto, para evitar, inclusive, discussões sobre os processos. Então, acho que a gente só tem a agradecer realmente essa abertura da agência, como sempre. E aí, o meu ponto obviamente, eu quero ouvir o Helder aí na resposta às nossas ponderações com relação às bases de cálculo. Quando a Valéria pontuou, principalmente essa discussão que o João Raz colocou, da ausência de faturamento, né? Como que seria ali a aplicação da multa. E aí a Valéria pontuou assim, que a solução encontrada pela agência teria sido um arbitramento de valores, que nos preocupa um pouco, né? Assim, o arbitramento de valores, primeiro, que ele é uma hipótese absolutamente de exceção, né? O que geraria ali um exercício da agência numa fundamentação muito robusta sobre o motivo pelo qual estaria sendo arbitrado esses valores, sendo que, na verdade, aqui o que a gente tem, me parece, na origem, uma falta de regulamentação sobre esse aspecto, sobre o aspecto de ausência de faturamento, ou mina paralisada, ou mina abandonada, que é, efetivamente, talvez, um dos empreendimentos que possa ter um alto índice ali de infrações ao regramento minerário. Então, meu ponto é curto, é mais realmente uma curiosidade, né, dessa solução encontrada aí pela agência, que nos preocupou muito, né? De novo, a gente está aqui num processo de tomada de subsídio, a gente sempre tenta ser um pouco propositivo, né? Porque eu acho que não adianta a gente também apontar as eventuais fragilidades sem tentar trazer as soluções. E nós, do escritório, percorremos os 1.300 tipos infracionais, tentando exercitar essa postura propositiva, né? E efetivamente, a gente não tem muito dúvida que a base de cálculo encontrada pela Resolução 22 não nos parece ter sido a melhor, né? Ela gera diversas controvérsias e vai exigir da agência um movimento de exceção muito grande, sabe? O que causa, e aí trazendo a fala aí do Tiago, talvez com relação aos investidores, é difícil a gente explicar para o investidor estrangeiro a insegurança, né, jurídica que isso pode causar. Então, essa é a minha fala curta. Desculpa aí se a internet não estiver muito boa. Eu agradeço a todos. Obrigada, Paula. Foi ótimo. Deu para a gente ouvir muito bem a pastor Rede. Então, abre a palavra para o Helder, para o Zé, para os demais colegas da equipe. Bom, vamos lá. Não sei se Zé, você quer fazer uma fala primeiro? Quer que eu comece? Eu vou rever as minhas anotações aqui. Pode começar, Helder. Mas, assim, o que eu percebo da fala da maioria de vocês é um pouco uma relação com um eventual excesso, pensando nessa nova forma de atuar na regulação, um excesso de discricionariedade, né, por parte do agente fiscal ou da agência como um todo. Quando vocês falam bastante, tem que estar lá bem especificado, bem claro no texto, a gravidade, né, ou o nível de gravidade, seja lá o termo que a gente for usar, para cada infração. Saber qual é a base de cálculo, quais são os parâmetros que vão ser utilizados naquela fórmula, para que vocês consigam olhar, fulano, você, se for multado por esse motivo, o valor é X, se for por esse outro é Y, para que vocês consigam atender aos seus clientes, aos regulados aí que vocês assessoram. O VPM e o VOP, que foram as bases, isso a gente pode pensar numa forma de
talvez publicar esses valores anualmente, né? Porque a ideia é que seja uma referência anual, para tornar isso público, digamos assim, no início de cada ano, olha, para esse ano as bases de cálculo são essas, o VOP e VPM. Mas, por outro lado, isso talvez expusesse as empresas e talvez não seja tão... teria que ser pensado em relação a essa transparência do VOP, que é o que, e VPM, que é o que vocês estão pensando para termos de cálculo. O que a gente estava fazendo, e deve concluir, acho que no início do próximo mês, é uma simulação, né? Um painelzinho onde vocês simulariam os valores de multa para determinada infração, né? Colocar lá uma informação do CPF, CNPJ, CPF ou do número do processo minerário e aí simular um valor de multa, com base nesses parâmetros que nós estamos apresentando aqui. Em relação ao PAE, que foi uma coisa que o Bruno comentou para a questão da caducidade, eu acho que também tem muito a ver com a preocupação de cada regional ou cada técnico entender de uma maneira distinta se aquela situação é de fato uma operação fora do PAE ou está dentro de um parâmetro de flexibilidade. Então, isso é um pouco de regulamentação e de padronização de atividades da agência. Eu vi que vocês colocaram também de talvez fazer isso na forma de um documento para o setor, né? Não, eu acho que o DNPM já teve algumas instruções, uns memorandos internos anteriores que falavam de algumas regras para considerar que é modificação no PAE ou não, mas eu vejo que um pouco da fala de vocês é relacionada a vocês terem mais previsibilidade das ações dos agentes fiscais, né? Que parece que para vocês está... Não sei se eu estou fazendo uma interpretação correta, se eu tiver errado, vocês me corrijam, por favor. Mas me parece que é nesse sentido, de que ter um pouco mais de previsibilidade e padrão nas ações da agência. Em relação a VOP, VPM, as bases de cálculo, a gente já tem discutido outras possibilidades e é muito importante que vocês consigam nos passar essas sugestões de outras bases. Porque, assim, está previsto no decreto o uso da capacidade econômica como um critério, né? E aí, esse critério de capacidade econômica, a gente está utilizando ele para todas as infrações, né? A Adriana até comentou aí que talvez para algumas infrações não se devesse usar a capacidade econômica, né? Digamos assim, deixa de usar aquele critério ou adota valores fixos. A gente ficou bastante receoso nessa abordagem, a gente chegou a fazer uma abordagem por pote, né? Então, todos os empreendimentos, uma certa faixa, receberiam o mesmo valor de multa, mas isso, de certa maneira, descaracterizaria a capacidade econômica, porque daí eu estou considerando uma faixa de empresas da que ganha 100 mil, a que ganha 1 milhão por ano em termos de receita, e estou dizendo que vou aplicar a mesma multa. Isso vai desbalancear, para o que ganha menos vai acabar proporcionalmente recebendo uma multa maior, e o que ganha mais, tem um faturamento maior, vai receber uma multa proporcionalmente ao seu faturamento um pouco menor. E uma vez que o critério é capacidade econômica, no momento que eu fixei o valor, eu deixo de atender a esse critério. Então, a gente ficou bastante receoso, a gente discutiu bastante esse assunto, né, Zé? Que como que a gente ia fazer, né? E aí, por enquanto, a solução é os percentuais e a base está sendo VOP e VPM, mas se vocês entendem e tem outras ferramentas, porque o que a gente tem pensado também? A INM tem que ser capaz de obter essa informação, né? Se vocês sugerirem, por exemplo, busque as notas fiscais na Receita Federal, por exemplo. A gente não tem acesso a essa informação hoje. Então, é inócuo para nós. É impossível de a gente chegar a esse resultado. Então, é ineficaz. Então, a gente está indo a partir das bases internas, das bases de informações que nós temos, que o setor regulado nos apresenta. A questão de uso de taxa anual por hectare, se vocês puderem trabalhar essa proposta de uma maneira que a gente consiga discutir e avaliar, é tranquilo, a gente está aberto a receber essas contribuições, né, pessoal? Mas hoje, como a gente vem falando,
a partir das nossas informações e das nossas bases, a gente entendeu que para botar para rodar a resolução, a gente ia utilizar o valor de orçamento e o valor da produção mineral. Em relação a ser por empreendimento e não de maneira geral, também é uma dificuldade e a gente está em busca aí de melhoria de níveis de conformidade, de governança de maneira generalizada. No momento que eu passo a separar um empreendimento do outro, sendo a mesma empresa, o mesmo grupo econômico, isso fica mais difícil, né, de fazer, porque daí não, lá no Rio Grande do Sul é só aquela empresa, é só aquele empreendimento é pequeno, as falhas lá são mais aceitáveis do que o outro que é grande, do que o outro tem mais estrutura, ou o inverso. Então, a gente está tentando tratar o grupo econômico, né, de uma maneira mais ampla. Por isso que a gente está adotando o total da empresa, né, de capacidade econômica no país todo, até como uma forma de a empresa pensar em padronização e cuidado com os seus empreendimentos em qualquer parte do território nacional. Eu não sei se eu falei tudo, foi bastante coisa. Deixa eu ver se eu me lembro de mais alguma coisa aqui que vocês possam ter falado. A reincidência, uma das coisas era a reincidência, que também foi o Bruno que falou, da reincidência para o caso do PAE. A reincidência, a gente só vai considerar a reincidência uma vez que a primeira infração transitou em julgado, né? Então, passou lá pelo auto, defesa, recurso, aplicação da multa, eventualmente cobrança judicial. Então, quando se esgotou as defesas administrativas, ele vai somar para uma eventual reincidência. Aí que ele passa a ter aquilo como um antecedente. Então, para o caso específico do PAE, do PAI, eu, assim, não posso estar errado, mas eu desconheço uma empresa que tenha sido multada por uma situação como essa e que ainda tenha seguido, digamos assim, na infração, não tenha apresentado uma modificação de PAE ou não tenha se defendido a ponto da ANM reverter a decisão inicial. Mas, de novo, continua sendo uma questão de padronização das ações e aí tornar isso público para o setor regulado, de maneira que, olha, a gente considera a lavra em desacordo com o PAE nessa situação ou a modificação do PAE é necessária nessa situação. Escala de produção, em princípio, parece ser algo que não seria uma modificação do PAE, né? Modificação do PAE é quando você muda o processo produtivo. Mas aí eu estou falando assim de opinião como engenheiro, mas sem discutir ainda com as equipes. Então, mas isso é um assunto para a gente amadurecer e tornar bastante transparente com todo o setor. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu me lembre aqui que vocês possam ter falado. Eu acho que vocês falaram da questão de colocar a gravidade para os grupos 2 e 8, que não está na resolução, está na tabela. Eu acho que se vocês tiveram a oportunidade de olhar a tabela, a gente deixou para cada item, né, para cada infração, a gente deixou lá a gravidade de cada infração. E aí, como tem a outra tabela onde vocês podem olhar se é VOP ou VPM, teria como estimar uma multa. Porém, qual é o VOP ou qual é o VPM de cada empresa, né? É esse valor aí que vocês não têm disponível, que a gente vai tentar colocar num simulador, para que possam avaliar os valores. Bom, eu acho que foi isso. Zé, você tem alguma contribuição enquanto eu dou uma revisada aqui? Mas, ó, de novo, né, pessoal, por favor, é muito importante que vocês registrem todas as sugestões, as críticas, para que a gente consiga, com calma, depois trabalhar, olhar esse material. Eu sem querer levantei minha mão, mas o que eu queria, na verdade, era registrar que o superintendente Moacir levantou a mão, acho que quer trazer um comentário para nós. Seja bem-vindo, Moacir. Bom dia a todos, tá? Obrigado aí pelo convite para participação. Eu trato, na realidade, da outorga, mas já atuei em setores de fiscalização.
E complementando o que o Helder falou, a ANM, o antigo da NPM, ele já tinha regulamentado algumas situações onde se caracteriza a necessidade e a não necessidade de alteração de um PAE. Eu coloquei aí no chat, portaria 70.507, é a mais recente que eu conheço, de 23 de junho de 2017, que instituiu a instrução técnica número 1 de 2017, onde lá tem os critérios, tá? Onde diz claramente aonde é que se caracteriza a necessidade de apresentação de um novo PAE e a não necessidade de um novo PAE, tá? Então, assim, pelo menos é a que eu conheço mais recente. Se alguém souber de outra mais recente, que me informe aqui, porque eu realmente tem tempo que eu estou longe da fiscalização, mas essa é a que eu tive acesso. E o outro item foi que falaram um pouco acerca de aprovação tácita, tá? Isso é um problema que aqui nós estamos enfrentando, porque a administração pública, dentre os princípios que a gente deve se basilar, tem a publicidade, tá? Aí colocaram lá, aprovação tácita em 120 dias de um alvará de pesquisa. Tá, e se o cidadão requereu 10.000 hectares, onde 9.999 era interferência, está tacitamente aprovado, sem uma análise prévia da ANM? Então, isso não foi observado, a gente está com arguição de descumprimento de preceito fundamental feito pelo Partido Rede Sustentabilidade, nós estamos respondendo isso, e uma das proposições que a gente vai tentar colocar é de reexaminar a matéria a nível institucional, até pela questão da aplicabilidade. Não adianta a gente criar regras aonde elas sejam inexequíveis do ponto de vista técnico e do ponto de vista jurídico, porque você tem lá o direito de prioridade, é um dos direitos, eu diria, mais basilares no direito minerário. Então, se a gente não obedece isso, a gente não tem como dar sequência. Eu ouvi em duas falas aí, inclusive do Dr. Bruno, a questão dessa situação de aprovação tácita. Então, assim, eu sou bem reticente com relação a isso. A gente sabe das dificuldades da ANM, da dificuldade pessoal. A gente precisa efetivamente ter um órgão forte, um órgão que possa efetivamente cumprir com o seu papel institucional, mas a gente não pode abdicar do nosso papel de resguardo da legislação que hoje está vigente. Se amanhã mudar a legislação, a gente pode sim vir a otimizar, vir a automatizar, vir a melhorar o atendimento ao regulado. Mas antes disso, a gente não tem como passar por cima do regramento que está posto. Então, seriam esses dois comentários, Helder, só para contribuir aí, e agradeço aí o convite para a participação, tá? Obrigado. Obrigada, Marci. Eu me lembrei de mais um ponto aqui, mas posso falar antes de passar a palavra para o Zé? Posso, Zé? Eu acho que foi a última pessoa que falou, acho que foi Paula Azevedo, eu acho. Não sei, que perguntou da questão do arbitramento, né? Aí o que a gente estava falando? A gente colocou essa opção de arbitramento, também de modelo de outras instituições, quando a base de cálculo não é identificada. Isso valeria para o VOP e para o VPM, né? E aí, esse arbitramento seria pegando a mediana, uma questão estatística da distribuição do setor. Então, a gente avaliaria a distribuição estatística do VPM ou do VOP do setor todo e pegaria a mediana, né? Mas por que a gente chegaria numa situação como essa? Uma empresa que está recebendo uma infração e ainda não tem um VPM, no caso, nunca entregou um RAL, né? Ou uma empresa que já não entrega RAL há algum tempo, então não tem registro nos dados. Mas a gente ainda está aprimorando isso, e isso vai servir, na verdade, como um parâmetro, inclusive da ideia nossa de fiscalização responsiva, de, olha, se eu não tenho informações de produção mineral e ele tem títulos de lavra, né, tem alguma coisa errada. Então, a gente vai usar isso, inclusive, como ferramenta para as nossas ações de fiscalização responsiva, para que, se for o caso, se abandonou, se sumiu, né, aí a gente conseguir retirar o título. Então,
A ideia nossa, por enquanto, se tivermos que arbitrar, é partir para uma análise da distribuição estatística daquela base de cálculo para a escolha de um valor e dar o espaço para o regulado de questionar e trazer elementos durante o seu período de defesa. Helder, bom dia aí. Meu nome é Obrigado. Paulo, vocês me desculpem, eu realmente não me apresentei na fala afoita aqui das quase 6 horas a menos de fuso que eu estou, realmente não me apresentei. Sou Paula, do Sescom Barrier, eu agradeço. Eu acho que eu entendi a proposta do arbitramento, ainda assim a gente tem algumas dúvidas com relação se esse seria o melhor caminho, se isso aí estaria condizente com a capacidade econômica do empreendedor, já que, se eu entendi bem sua fala, vocês pegariam a mediana, né, do setor, e aí, assim, de novo, né, assim, esse é apenas um ponto que a gente enxerga como um indicativo de que talvez a base de cálculo VOP e VPM talvez possa não ser a mais adequada, né? Existem, sim, formas de você escalonar por ranges e por porte do empreendimento, pequeno, médio e grande, que você consegue aí atender aos requisitos, tá? De capacidade econômica prevista ali na lei. Então é isso, mas a gente vai apresentar as nossas contribuições aí por escrito e eu agradeço demais a sua resposta. Obrigado. Obrigada. Zé Antônio, passa a palavra. Bom dia a todos. Bom, eu acho que Helder já colocou muito bem, levantando os principais pontos que foram colocados aí pelos presentes, e pelo que se percebe, o que se tem mais questionamento é sobre a base de cálculo, né? Com relação à capacidade econômica do infrator, é claro, eu acho que todos nós sabemos que é uma previsão expressa da lei de política de barragens, né? A gente não pode fugir desse critério, né? E o código ele remete também os critérios lá para o regulamento, onde também está prevista a capacidade econômica do infrator, né? Creio que em relação ao VOP, foram os pontos onde, evidentemente, nós tivemos mais dificuldades, né, para gerar esse documento. Mas, enfim, nós vamos aguardar a contribuição dos senhores, né? E vamos trabalhar no sentido de trazer mais clareza, né? E facilitar a operacionalização na aplicação da resolução. É isso. Acho que essa é a oportunidade dos senhores realmente contribuir, de fato, no aperfeiçoamento do texto, né? Obrigada, José Antônio. Eu vi aqui que o senhor Adriano Trindade levantou a mão novamente, e depois o senhor Marcelo Mendo. Obrigado, Valéria. Queria só comentar, fazer um rápido comentário em cima do que disse o José Antônio. De fato, há essa previsão na lei de política de barragens, e há a previsão no decreto de que seja considerada a capacidade econômica do infrator, ou que possa vir a ser considerada a capacidade econômica do infrator, em 2 dispositivos. No o artigo 54, ele é mais incisivo, 54D, ele é mais incisivo, e ele faz referência a infrações relacionadas a barragens. Agora, o 53, parágrafo 1º, ele traz uma série de elementos que podem ser considerados, entre eles o porte econômico. E aí é o meu ponto, de que não necessariamente ele deva ser considerado para toda e qualquer infração, principalmente para aquelas de menor gravidade. Obrigada, Adriano, por reiterar aí esse aspecto, que acho que já até conversou na sua fala inicial, né? E passo então a palavra ao senhor Marcelo Mendo. Bom, mais uma vez, agradecer a todos aí, né, principalmente a NM, Zé Antônio, Valéria, Helder, Moacir, que falou muito bem, Nara, Karen, se tiver mais alguém aqui, eu peço desculpas de não ter falado o nome, porque o que eu fico mais feliz é a gente poder realmente dialogar em algo que seja benéfico para a mineração brasileira e para a gente, como profissionais do direito e operadores,
a gente poder, o que foi muito comentado aqui, orientar os clientes, né? A nossa principal função é orientar os clientes, e a Paula comentou lá de Vancouver, às 6 horas da manhã, sem abrir a câmera, minha sócia, né, aqui do Sescom Barrier, que realmente a maior dificuldade que a gente tem é explicar o Brasil para quem investe aqui, né? Então, isso é algo que a agência sabe, nós sabemos, e quanto mais clara for a norma, quanto menos subjetividade ela tiver, mais segurança jurídica nós vamos estar implantando. Então, eu queria fazer só esse comentário aqui ao final, sabe, Helder, Zé Antônio, vocês que comentaram, essa questão dos critérios de base de cálculo que a Paula comentou, foram critérios interessantes que a agência localizou dentro da sua realidade, como o Helder falou, dos dados que ela tem, para poder entender essa questão daí como se diz, realmente do que é a capacidade econômica de cada infrator dentro do princípio da proporcionalidade. O que a Paula comentou, e vai ser objeto, com certeza, da nossa proposta, é que, às vezes, nós podemos criar um critério mais objetivo e talvez menos, menos complexo e que exija menos da própria ANM, da própria questão, como o Helder bem comentou. Eu me lembro aqui do papai, o engenhado José Bento Bizarro de Souza, sabe, Helder, que era um engenhado fantástico. Ele falava o seguinte: no mundo, a gente pensa muito junto com aquilo que a gente está acostumado a fazer, mas na prática, quem vai aplicar a lei vai ser um juiz, vai ser uma pessoa, e quanto mais a agência tiver, menos trabalho, tiver um critério objetivo, melhor. Então, o que a gente está querendo pensar em propor, talvez seja um critério objetivo, tipo assim, o que é um grande, o que é um potencial, um grande frator? Uma empresa que tem a capacidade, ou fature anualmente de X a X, entendeu? Ficaria um critério completamente objetivo e que não exigiria um exercício tão grande para que isso pudesse acontecer e desse à norma, talvez, uma tranquilidade maior. Outra questão, o Adriano aí, comentando o que o Adriano falou. Realmente, esse aspecto aqui, que está no decreto, que o doutor Zé Antônio bem colocou, da barragem e dos outros critérios do artigo 53, nós podemos utilizar isso para que a norma seja eficiente, principalmente para aquilo que se comentou no início, que foi comentado da grande quantidade de pequenos mineradores, tá? Que talvez sejam aqueles que, a princípio, precisam de mais orientação jurídica e mais organização do método educativo para poderem operar adequadamente e legalmente, e a gente pode estar inviabilizando a própria atividade deles. Então, existem questões que são, às vezes, não de potencial ofensivo, questões, eu não estou falando multas que sejam multas, que podem ser consideradas educativas, etc., que não devam ser consideradas. E aí, vou citar novamente o pequeno minerador. Se esse pequeno minerador tenha lá uma capacidade, tem uma multa menor, dentro do potencial ofensivo dele, dentro da atividade também, porque não adianta ser só pequeno minerador e o cara fazer um estrago gigante, né? Isso também não vai funcionar para a mineração brasileira. Mas se você tiver esses critérios de forma bem objetiva, tá? Isso eu acho que evolui a norma da forma como ela está sendo construída. Mais uma vez, o objetivo aqui não é crítica, o objetivo aqui é contribuição. Por quê? O papel que vocês estão fazendo é fantástico, digno de elogio. Nós temos hoje a coisa mais importante que foi relatada, Helder, nós temos um mecanismo único. Quer dizer, você consegue hoje ter uma norma que você hoje saiba onde encontrar a multa, a aplicação, o procedimento sancionatório. Hoje é um verdadeiro percalço e um verdadeiro desafio você saber se você está multando certo ou errado, tanto para o fiscal como para nós, advogados. Tem tanta norma, tanta questão, que isso não é bom, né? Então, tem muita coisa a evoluir, mas eu fecho aqui a minha fala com a palavra agradecimento a vocês por estarem se empenhando nessa norma e a gente está aqui trabalhando junto. Nós vamos mandar aqui as contribuições. Eu até pedi, vou falar com a Paula está lá tá, em Vancouver, mas está chegando aqui em recente, junto com o nosso time. Nós vamos encaminhar, inclusive nós estamos discutindo isso, Paula é presidente
da Comissão de Mineração da OAB de Minas Gerais, e a ideia nossa, inclusive, pegar mais informações dos integrantes dessa comissão para que vocês tenham a mais ampla contribuição nossa. Então, essa contribuição virá através daqui do Sescom Barrier, não como Sescom Barrier, escritório de advocacia, mas como nós, advogados interessados na mineração brasileira, que discute a mineração brasileira, e por isso elegemos um foro onde a gente pensa como profissional do direito e logicamente, o escritório está vinculado, mas com o escritório a gente acaba tendo clientes e a nossa ideia é passar os interesses dos advogados. Ou seja, o que a gente estuda, o que dogmaticamente a gente coloca, e ficam todos convidados também aqui para participar com a gente dessa discussão lá nesse outro fórum, que é um fórum que a gente entende muito positivo. Tá? Então é isso, agradecimento, prazer revê-los a todos. Eu ainda não tinha, estou vendo aqui o meu professor e ex-ministro Alexandre Vidigal, entre vários aqui também, um abraço especial a ele e a todos que tiveram aqui agora. Zé Antônio, obrigado aí, né? Mais uma vez, você que é um geogado perfeito, um engenhado perfeito. Então, um abraço a todos aí, um ótimo dia. Obrigada, senhor Marcelo Melo. Bom, acho que a gente já está podendo aqui encaminhar para o encerramento, né? Como não temos aqui mais nenhum inscrito. Eu agradeço a todos pela presença, agradeço pelo empenho em colaborar com o nosso aprimoramento, que o nosso objetivo aqui, conforme levantado por vários colegas, é comum, que é propiciar um ambiente para que a boa regulação, para que a boa mineração possa trabalhar e ter o benefício para toda a sociedade. Então, agradeço a todos. Nós teremos aí uma maratona, como bem lembrado aí, teremos mais 5 sessões para ouvir o setor, sendo que a 6ª sessão é aberta ao público, então, caso desejem participar novamente, estão convidados aí a se inscrever e participar de mais uma sessão aí na quinta-feira, no período da tarde. Obrigada a todos e encerro essa sessão. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia a pessoal. todos. Bom dia, obrigado. Obrigada. Bom dia a todos. Abraço a todos. Um abraço a todos. Bom dia. Obrigada.